No coração do Oriente Médio, envolto em uma rica história e cultura milenar, repousa o Iraque. Este lugar é famoso no mundo por suas vastas reservas de petróleo e por ser um importante centro da religião islâmica. Para muitos, o nome Iraque evoca imagens de conflitos e guerras que marcaram as páginas da história recente. No entanto, por trás das manchetes e dos relatos de tumulto, existe uma realidade profundamente humana. Em meio às ruínas de civilizações antigas, encontramos um povo resiliente. São homens, mulheres e crianças que, como qualquer outro ser humano em qualquer parte do mundo, aspiram por paz, segurança e oportunidades para prosperar. Bem-vindos ao canal do Pirata Contador de História. E hoje a aventura será sobre o Iraque. O Iraque se tornou o ponto de investigação dessa temporada por ser a atual região da antiga Mesopotâmia, berço de algumas das civilizações mais antigas do mundo. Para o criacionismo, o ponto de dispersão dos povos pelo planeta. Neste episódio, vamos te mostrar a história completa desse país fascinante que guarda histórias tão antigas quanto o mundo e cujos habitantes até hoje sentem a força do passado em suas tradições, costumes e crenças. Há mais de 5.000 anos, em uma planície extraordinariamente fértil, aninhada entre dois grandes rios, nasceu a civilização. Os gregos antigos chamaram essa região de Mesopotâmia, que significa literalmente a terra entre rios. Hoje, nós a conhecemos como Iraque. Foi aqui, neste solo sagrado, que a humanidade deu seus primeiros passos em direção à civilização organizada. Os sumérios foram os primeiros a se estabelecer nesta região, e eles nos deram algumas das maiores invenções da história humana. Eles desenvolveram a roda, que revolucionaria o transporte e a guerra. Desenvolveram a astronomia, que permitiu aos homens compreender os céus e as estações. Mas talvez a mais importante de todas as invenções foi a escrita. Imagine um mundo sem palavras registradas, um mundo de puro esquecimento onde cada geração começava do zero. Foram os sumérios que primeiro gravaram seus pensamentos, suas leis e suas histórias em tábuas de argila, desafiando a efemeridade do tempo. Os sumérios construíram cidades impressionantes como Ur, Uruk e Eridu. Ergueram zigurates imponentes que tocavam os céus, estruturas de tijolos de barro que se elevavam em camadas sucessivas, monumentos à sua fé em seus deuses e ao seu poder sobre a natureza. Estes templos não eram apenas lugares de adoração, mas também centros de administração, comércio e conhecimento. Era aqui que os escribas trabalhavam registrando transações, leis e histórias. Era aqui que os sacerdotes realizavam rituais elaborados para apaziguar os deuses e garantir a fertilidade das terras. Os sumérios também desenvolveram um sistema complexo de irrigação, canalizando as águas do Tigre e do Eufrates para transformar o deserto em campos frutíferos. Eles compreendiam que a água era vida e que controlar a água era controlar o poder. Este conhecimento se tornaria uma obsessão para todos os povos que viessem depois deles, uma fonte eterna de conflito e cooperação. Das cinzas da Suméria, ergueu-se um império cujo nome ecoaria pela eternidade, a Babilônia. Sob o comando de reis guerreiros e sábios, especialmente Hammurabi, que reinou de 1792 até 1750 a.C., a Babilônia não era apenas uma potência militar formidável, mas um farol de justiça, ordem e civilização. Foi Hammurabi quem nos legou um dos primeiros e mais completos códigos de leis da história humana, gravado em uma estela de pedra diorita para que todos pudessem vê-lo e compreendê-lo. Este código continha 282 artigos que regulamentavam todos os aspectos da vida, desde os direitos dos proprietários até as responsabilidades dos escravos.
O princípio do olho por olho, dente por dente, pode nos parecer brutal hoje, mas representou um passo monumental em direção a uma sociedade governada por leis escritas e públicas, e não pelo capricho arbitrário dos poderosos. Mais tarde, sob o reinado de Nabucodonosor II, que governou de 605 até 662 a.C., a Babilônia atingiu um esplendor inigualável. Seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eram um testemunho vivo da riqueza e engenhosidade de um império no auge de sua glória. A porta de Ishtar, a principal entrada da cidade, era revestida com tijolos esmaltados em azul cobalto e decorada com dragões dourados. Quando o sol batia sobre ela, a porta brilhava como se fosse feita de ouro puro. Era uma declaração de poder, riqueza e controle sobre as forças da natureza e da religião. Nabucodonosor também conquistou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia, um evento que ficaria conhecido como o Cativeiro da Babilônia, mencionado nos textos sagrados da Bíblia. Mas ele não era um tirano cruel. Ele permitiu que os judeus mantivessem sua religião e sua cultura, desde que reconhecessem a supremacia babilônica. Mas como a história nos ensina repetidamente, nenhum império dura para sempre, nenhuma glória é eterna. Ao norte, em um planalto rochoso, um poder mais austero e militarista observava o mundo: a Assíria. Os assírios eram guerreiros natos, mestres absolutos da arte do cerco e da guerra psicológica. Seus exércitos, os mais bem equipados de seu tempo, varreram a Mesopotâmia, forjando um império através da força bruta e do medo absoluto. Os assírios desenvolveram uma máquina de guerra que não tinha paralelo. Seus carros de guerra, puxados por cavalos selvagens e equipados com arqueiros experientes, podiam cobrir grandes distâncias rapidamente. Seus engenheiros construíram máquinas de cerco sofisticadas que podiam derrotar as muralhas mais altas. Seus soldados eram disciplinados, bem alimentados e bem pagos. Mas o que realmente distinguia os assírios era sua compreensão da guerra psicológica. Cidades que ousavam resistir eram transformadas em pó, suas populações deportadas ou executadas em cerimônias públicas de terror. Os assírios queriam que todos soubessem que resistir era fútil. Sob reis como Sargão II e Assurbanipal, o Império Assírio se expandiu até incluir toda a Mesopotâmia, partes da Síria, Palestina e até mesmo o Egito. Assurbanipal estabeleceu a famosa Biblioteca de Nínive, sua capital, que continha milhares de tábuas de argila, incluindo a Epopeia de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos da humanidade. A biblioteca preservou para nós grande parte do conhecimento sumério e babilônico, conhecimento que de outra forma teria sido perdido para sempre. No entanto, a brutalidade dos assírios gerou ódio profundo. Quando o império finalmente começou a declinar no final do século VII a.C., seus inimigos se uniram contra eles. Em 612 a.C., a capital Nínive foi sitiada por uma coalizão de medos e babilônios. Após um cerco brutal que durou 3 meses, a cidade caiu. Os conquistadores saquearam a cidade, destruíram a biblioteca e mataram a população. A Assíria, que havia dominado o mundo antigo por séculos, foi apagada da história tão completamente que suas cidades foram perdidas e esquecidas até que arqueólogos as redescobriram no século XIX. Por séculos após a queda da Assíria, a Mesopotâmia foi um palco de impérios em ascensão e queda. O Império Aquemênida Persa conquistou a região e a governou com uma mão relativamente leve. Depois veio Alexandre, o Grande, o jovem rei macedônico que conquistou o mundo conhecido antes de morrer aos 32 anos. Quando Alexandre chegou à Babilônia em 331 a.C., ele se viu como o herdeiro legítimo dos antigos reis babilônicos. Ele visitou o templo de Marduk, o deus principal de Babilônia,
e foi reconhecido como um novo rei. Ele planejava fazer de Babilônia a capital de seu império mundial, mas a morte o impediu. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. A Mesopotâmia caiu sob o controle de Seleuco, que fundou a dinastia Seleucida. Sob os Seleucidas, a Mesopotâmia experimentou um período de helenização, onde a cultura grega se misturava com as tradições locais. Mas este período foi relativamente breve. Por volta de 140 a.C., a Mesopotâmia foi conquistada pelo Império Parta, um reino persa que rivalizava com Roma pelo controle do mundo antigo. Os romanos também cobiçavam a Mesopotâmia. Eles fracassaram em uma primeira tentativa de conquistar o país entre 54 e 53 a.C., quando o general Crasso foi derrotado e morto pelos partas. Mas séculos depois, o imperador Trajano conseguiu conquistar a região entre 114 e 117 d.C., tornando-a uma província de Roma. No entanto, esta conquista foi breve. Após a morte de Trajano, seus sucessores abandonaram a Mesopotâmia aos partas. A partir do século III d.C., a luta de Roma dirigiu-se contra as pretensões de um novo poder persa, o Império Sassânida. Esta luta duraria séculos, com a Mesopotâmia frequentemente sendo um campo de batalha entre estes dois gigantes. No século VII d.C., uma nova força varreu a Península Arábica, unida por uma nova fé, o islamismo. O profeta Maomé havia pregado uma mensagem de monoteísmo absoluto, de justiça social e de submissão à vontade de Deus. Após sua morte, seus seguidores se expandiram rapidamente, conquistando terras em velocidade espantosa. A conquista árabe da Mesopotâmia foi rápida e decisiva. Em 636 d.C., na Batalha de Cadésia, um rio no Eufrates ao sul de Bagdá, os exércitos muçulmanos sob o comando do califa Omar esmagaram o Império Sassânida em uma batalha que mudaria o curso da história. O exército persa, que havia dominado a região por séculos, foi derrotado. Sob o califado abássida, que foi estabelecido em 750 d.C., a Mesopotâmia se tornou o centro do mundo islâmico e um dos maiores centros de conhecimento da história humana. O califa Al-Mansur fundou uma nova capital em 762 d.C., uma cidade circular construída do zero, chamada Bagdá. Bagdá era conhecida como a Cidade da Paz e era verdadeiramente uma maravilha do mundo antigo. Construída em um local estratégico onde o rio Tigre se aproximava do rio Eufrates, a cidade era um centro de comércio, cultura e conhecimento. Mercadores de toda a Ásia, África e Europa vinham a Bagdá para comprar e vender especiarias, seda, ouro e outros bens preciosos. Mas o que realmente distinguia Bagdá era sua Casa da Sabedoria, a Bait al-Hikmah. Esta instituição, estabelecida pelo califa Al-Mamun no início do século IX, era um centro de pesquisa e aprendizado sem paralelo em seu tempo. Aqui, estudiosos muçulmanos, cristãos e judeus trabalhavam lado a lado, traduzindo textos gregos, persas e indianos para o árabe e expandindo o conhecimento em todas as disciplinas. Os estudiosos da Casa da Sabedoria nos deram a álgebra, uma palavra que vem do árabe al-jabr. Eles desenvolveram avanços revolucionários em medicina, cirurgia, farmacologia e oftalmologia. Eles fizeram descobertas em ótica que não seriam compreendidas completamente na Europa até séculos depois. Eles desenvolveram novos métodos em astronomia e matemática. Eles preservaram e expandiram o conhecimento grego que teria sido perdido de outra forma. Enquanto a Europa mergulhava no que os historiadores chamam de Idade das Trevas, um período de relativo declínio cultural e econômico após a queda do Império Romano, Bagdá brilhava como um farol de cultura, ciência e civilização.
A população de Bagdá cresceu para mais de 1 milhão de pessoas, tornando-a a maior cidade do mundo em seu tempo. Havia bibliotecas, escolas, hospitais, mercados e mesquitas em toda a cidade. O conhecimento flovia em Bagdá, como o próprio rio Tigre. Poetas compunham versos que ainda são lidos hoje. Filósofos debatiam as grandes questões da existência. Matemáticos desenvolviam novos sistemas numéricos. Médicos realizavam cirurgias complexas. Astrônomos mapeavam os céus. Engenheiros construíram máquinas e dispositivos que pareceriam mágicos para alguém do século anterior. Este foi verdadeiramente um período de ouro, uma época em que a civilização islâmica liderava o mundo em conhecimento, riqueza e poder cultural. Bagdá era o coração deste império, e a Mesopotâmia era o coração de Bagdá. Mas a luz de Bagdá estava destinada a se apagar de forma terrível. Em 1258 d.C., uma catástrofe de proporções épicas se abateu sobre a cidade. As hordas mongóis, lideradas por Hulagu Khan, neto do lendário Genghis Khan, chegaram aos portões de Bagdá. Os mongóis eram guerreiros nômades das estepes da Ásia Central que haviam conquistado um império que se estendia da China até as portas da Europa. Hulagu Khan havia conquistado Pérsia e agora voltava seus olhos para a Mesopotâmia. Ele exigiu que Bagdá se rendesse. O califa abássida recusou. Era um erro catastrófico. Os mongóis não eram conhecidos por sua misericórdia. Eles eram conhecidos por sua brutalidade absoluta. O cerco de Bagdá durou apenas alguns meses, mas foi um dos eventos mais devastadores da história humana. Os mongóis construíram máquinas de cerco sofisticadas e bombardearam as muralhas da cidade com pedras e fogo. Quando as muralhas finalmente cederam, os mongóis entraram na cidade. O que se seguiu foi uma das maiores carnificinas da história registrada. Centenas de milhares de pessoas foram massacradas. Alguns historiadores estimam que até 1 milhão de pessoas foram mortas. As ruas de Bagdá corriam com sangue. Os mongóis matavam indiscriminadamente. Homens, mulheres, crianças, idosos. Mesquitas foram profanadas, casas foram queimadas, mercados foram saqueados. Mas o que foi verdadeiramente catastrófico foi a destruição da Casa da Sabedoria. Esta instituição que havia preservado e expandido o conhecimento humano por séculos foi destruída. Seus livros, milhares de tábuas de argila e pergaminhos contendo toda a sabedoria acumulada de séculos, foram queimados ou atirados ao rio Tigre. Segundo as crônicas, a água do rio ficou preta de tinta e papel. O conhecimento que havia levado séculos para ser acumulado foi destruído em dias. O sistema de irrigação que havia sustentado a Mesopotâmia por milênios foi destruído pelos mongóis. Os canais foram rompidos, os diques foram destruídos. A água que havia sido cuidadosamente canalizada para irrigar os campos agora corria sem controle, transformando terras férteis em pântanos e desertos. A agricultura que havia alimentado a região entrou em colapso. O Iraque, que havia sido o centro do mundo, que havia sido o berço da civilização, foi lançado em uma longa e sombria noite que duraria séculos. A população foi reduzida drasticamente. As cidades foram abandonadas ou permaneceram como sombras de suas antigas glórias. A riqueza e a cultura que haviam caracterizado a região desapareceram como um sonho ao amanhecer. Nos séculos seguintes, a terra do Iraque passou pelas mãos de vários governantes. Depois dos mongóis vieram os timúridas, depois os safávidas persas e, finalmente, no século XVI, a região foi absorvida pelo vasto Império Otomano, um império turco que se estenderia por 3 continentes. Para os sultões em Istambul, a capital do Império Otomano, o Iraque era uma província remota e de importância secundária. Era uma zona de fronteira estratégica em sua eterna luta contra o Império Persa Safávida ao leste.
O Iraque era importante principalmente por sua posição geográfica e por suas rotas comerciais, não por sua riqueza ou importância cultural. Bagdá, antes uma metrópole reluzente que rivalizava com as maiores cidades do mundo, tornou-se uma cidade provinciana e negligenciada. A população, que havia chegado a mais de 1 milhão, diminuiu para apenas algumas dezenas de milhares. Os edifícios antigos foram deixados em ruínas, as bibliotecas foram saqueadas, os jardins foram abandonados. A glória da Mesopotâmia era agora apenas uma memória, uma lembrança de tempos passados, enterrada sob a poeira do tempo e as areias do deserto. Os otomanos não tinham interesse em restaurar a grandeza passada. Eles estavam ocupados demais, mantendo seu vasto império unido, enfrentando ameaças de todas as direções. Assim, o Iraque permaneceu como uma província otomana periférica por quase 400 anos, de 1534 até 1920. Durante este período, a região entrou em um declínio lento e constante. A população permaneceu pequena, a economia permaneceu estagnada, a cultura permaneceu adormecida. O século XX chegou, e com ele, o colapso dos velhos impérios que haviam dominado o mundo. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, foi uma carnificina sem precedentes que envolveu as maiores potências da Europa. O Império Otomano, que havia permanecido relativamente estável por séculos, entrou na guerra ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Foi uma decisão desastrosa. Os otomanos foram derrotados em todos os frontes. No Oriente Médio, as forças britânicas, lideradas por generais como Edmund Allenby e auxiliadas por oficiais como T.A. Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia, conquistaram território após território. Em 1918, quando a Primeira Guerra Mundial terminou, o Império Otomano havia sido derrotado e desmembrado. A Grã-Bretanha, com os olhos postos nas vastas reservas de petróleo recém-descobertas na região, ocupou a Mesopotâmia. Os britânicos tinham planos para esta terra. Eles viam o petróleo como o combustível do futuro, e eles queriam garantir que tivessem acesso a ele. Em corredores distantes em Paris, diplomatas europeus com réguas e canetas se sentaram e redesenharam o mapa do Oriente Médio, criando novos países a partir das ruínas otomanas, com pouca consideração pelas realidades étnicas, religiosas e culturais no terreno. Eles traçaram linhas retas que dividiam povos que haviam vivido juntos por séculos e agrupavam povos que se odiavam há gerações. E assim, em 1921, nasceu o Iraque moderno, uma criação artificial, um experimento político. O país foi formado pela união de 3 províncias otomanas distintas e muitas vezes antagônicas, uma predominantemente curda no norte, uma sunita no centro e uma xiita no sul. Estas 3 regiões tinham histórias diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes e aspirações políticas diferentes. Os britânicos instalaram um rei, Faisal I, um membro da família Hashemita que havia lutado contra os otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Faisal era um homem culto e sofisticado, mas ele era um rei imposto de fora, não um líder escolhido pelo povo. Os britânicos estabeleceram um mandato que lhes garantia o controle sobre o recurso mais precioso do país, o petróleo. A semente da instabilidade futura estava plantada. Um país criado artificialmente, governado por um rei estrangeiro, com uma população dividida por religião e etnia e com seus recursos naturais controlados por uma potência estrangeira. Era uma receita para o conflito. O Iraque conquistou a independência formal em 1932, mas as décadas seguintes foram marcadas por instabilidade política crônica, golpes de Estado frequentes e violência constante. Havia conflitos entre sunitas e xiitas,
conflitos entre árabes e curdos, conflitos entre diferentes facções militares. Em 1958, a monarquia foi derrubada em uma revolução sangrenta. O jovem rei Faisal II e seu primeiro-ministro foram assassinados. A república que se seguiu foi igualmente turbulenta, com vários golpes de Estado ocorrendo em rápida sucessão. Finalmente, em 1968, um partido político pan-árabe e secular tomou o poder de forma permanente, o Partido Ba'ath Árabe Socialista. O Ba'ath era um partido que pregava a unidade árabe, o socialismo e o nacionalismo árabe. Seus membros acreditavam que os árabes deveriam se unir e recuperar sua grandeza passada. Dentro deste partido, um jovem ambicioso e implacável de uma pequena cidade chamada Tikrit começava sua ascensão lenta e inexorável ao poder. Seu nome era Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti. Saddam era um homem de origem humilde, mas possuía uma inteligência aguçada, uma vontade de ferro e uma capacidade assustadora para a violência e a manipulação. Usando uma mistura de astúcia política, brutalidade contra seus inimigos, carisma pessoal e lealdade de seus aliados, Saddam consolidou seu poder nos bastidores do governo, enquanto outros homens ocupavam formalmente os cargos de presidente. Ele construiu uma rede de lealdade baseada em laços tribais e familiares, especialmente entre pessoas de sua cidade natal de Tikrit. Finalmente, em 16 de julho de 1979, Saddam Hussein se tornou o presidente indiscutível do Iraque. Em uma infame reunião do partido, televisionada para toda a nação, Saddam leu uma lista de supostos traidores e conspiradores. Um por um, eles foram retirados da sala, para nunca mais serem vistos. Alguns foram executados imediatamente, outros foram torturados. A mensagem era cristalina. A era de Saddam Hussein havia começado e seria uma era de medo absoluto, de controle total e de brutalidade implacável contra qualquer um que ousasse se opor a ele. Saddam mal havia consolidado seu poder quando mergulhou o Iraque em um dos conflitos mais longos, mais sangrentos e mais devastadores do século XX. Em 1º de setembro de 1980, temendo a propagação da Revolução Islâmica do vizinho Irã, que havia derrubado o Shah em 1979, Saddam lançou uma invasão em grande escala do território iraniano. Saddam esperava uma vitória rápida, uma campanha relâmpago que o tornaria um herói aos olhos dos árabes e que consolidaria seu controle sobre a região. Mas ele havia cometido um erro catastrófico de julgamento. O que se seguiu foi uma guerra de atrito brutal que duraria 8 longos anos, de 1980 até 1988. A Guerra Irã-Iraque foi uma carnificina que lembrava a Primeira Guerra Mundial, com toda sua futilidade e horror. Havia ataques de ondas humanas, onde soldados iranianos se lançavam contra as linhas iraquianas em números tão grandes que os iraquianos ficavam sem munição para matá-los todos. Havia guerra de trincheiras, onde soldados viviam em condições de miséria absoluta, expostos ao fogo inimigo constante. Havia batalhas navais no Golfo Pérsico. Havia bombardeios de cidades civis. Saddam, apoiado por potências ocidentais como os Estados Unidos e a França, que temiam o Irã de Khomeini e sua Revolução Islâmica, não hesitou em usar armas de destruição em massa contra o inimigo. Ele usou gás mostarda, um agente nervoso que queima os pulmões de dentro para fora. Ele usou gás cloro. Ele usou outros agentes químicos cujos nomes são difíceis de pronunciar, mas cujos efeitos são horríveis além de qualquer descrição. Os iranianos também sofreram perdas terríveis. Centenas de milhares de soldados iranianos foram mortos. Mas Saddam não se contentava apenas em atacar soldados inimigos. Ele também usava armas químicas contra seu próprio povo, contra os curdos do norte do Iraque que ele suspeitava de simpatizarem com o Irã. Em março de 1988, em um ataque que ficaria conhecido como
O massacre de Halabja. Saddam ordenou um ataque com gás venenoso contra a cidade curda de Halabja. Aviões iraquianos despejaram gás mostarda e outros agentes químicos sobre a cidade. 5.000 pessoas, principalmente civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortas instantaneamente. Dezenas de milhares mais foram feridas, muitas deixadas cegas ou com danos permanentes aos pulmões. Após 8 anos de luta, com mais de 1 milhão de mortos entre soldados e civis e com cidades inteiras destruídas, a guerra terminou em um impasse exausto. Nenhum dos lados havia conquistado ganhos territoriais significativos. O Iraque havia perdido centenas de bilhões de dólares. Sua economia estava em ruínas. Sua infraestrutura estava destruída. Mas Saddam Hussein ainda estava no poder e possuía um dos maiores exércitos do mundo. Com uma dívida de guerra colossal que o deixava dependente de empréstimos estrangeiros e com uma economia em frangalhos, Saddam Hussein voltou seus olhos cobiçosos para o sul, para seu pequeno e imensamente rico vizinho, o Kuwait. O Kuwait era um emirado rico em petróleo, governado pela família Al-Sabah. Saddam acusava o Kuwait de roubar petróleo iraquiano através de poços perfurados em ângulo sob a fronteira. Ele também acusava o Kuwait de manter os preços do petróleo artificialmente baixos, o que prejudicava as receitas de petróleo do Iraque. Mas a verdade era mais simples. Saddam precisava de dinheiro e o Kuwait tinha dinheiro. Saddam precisava de uma vitória para restaurar seu prestígio após a guerra inconclusiva com o Irã. Saddam acreditava que poderia conquistar o Kuwait rapidamente e que a comunidade internacional não faria nada para detê-lo. Em 2 de agosto de 1990, as forças iraquianas, incluindo a Guarda Republicana de Elite de Saddam, cruzaram a fronteira e invadiram o Kuwait. A invasão foi rápida e brutal. Dentro de dias, o Kuwait havia sido conquistado e anexado ao Iraque. O emir do Kuwait fugiu para a Arábia Saudita. Saddam declarou que o Kuwait era agora a 19ª província do Iraque. O mundo reagiu com choque e condenação. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma série de resoluções exigindo a retirada imediata do Iraque. Quando Saddam se recusou, as Nações Unidas impuseram sanções econômicas esmagadoras contra o Iraque. Mas Saddam permanecia desafiante. Ele acreditava que os Estados Unidos não tinham vontade de lutar, que a América estava cansada de guerra após a Guerra Fria. Ele estava errado. O presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, viu a invasão do Kuwait como uma ameaça direta aos interesses americanos. O petróleo do Golfo Pérsico era vital para a economia global. Se Saddam controlasse o Kuwait e o Iraque, ele controlaria uma fração significativa das reservas de petróleo do mundo. Bush montou uma coalizão internacional massiva. Em 17 de janeiro de 1991, após meses de preparação e diplomacia, a Operação Tempestade no deserto começou. Foi uma demonstração avassaladora de poderio militar moderno. Por semanas, a coalizão martelou alvos iraquianos com ataques aéreos de precisão. Bombardeiros invisíveis aos radares iraquianos, chamados de bombardeiros stealth, despejavam bombas inteligentes que podiam atingir um alvo específico com precisão cirúrgica. Caças F-15 americanos dominavam os céus iraquianos. Não havia nada que o Iraque pudesse fazer para detê-los. A força aérea iraquiana foi destruída nos primeiros dias da guerra. Os navios americanos no Golfo Pérsico lançavam mísseis Tomahawk, que viajavam centenas de quilômetros antes de atingir seus alvos com precisão espantosa. Os iraquianos tentaram retaliar. Saddam lançou mísseis Scud contra Israel e contra a Arábia Saudita, esperando provocar Israel a entrar na guerra e assim quebrar a coalizão árabe. Mas Israel, sob pressão dos Estados Unidos, se recusou a retaliar. Os americanos forneceram a Israel sistemas de defesa aérea para proteger suas cidades.
Após semanas de bombardeios aéreos, a coalizão lançou uma ofensiva terrestre. Soldados americanos, britânicos, franceses, egípcios, sírios e de muitos outros países cruzaram a fronteira do Kuwait e invadiram o Iraque. O exército iraquiano, que havia sido temido como uma potência militar formidável, entrou em colapso. Os soldados iraquianos, desmoralizados, mal alimentados e sem suprimentos, se renderam em massa ou fugiram. A campanha terrestre durou apenas 100 horas. O Iraque foi derrotado de forma tão completa e tão rápida que foi quase anticlimático. As imagens das forças iraquianas em retirada na chamada Estrada da Morte, uma rodovia do Kuwait para o Iraque, onde os aviões da coalizão bombardearam continuamente as tropas em retirada, deixando centenas de veículos queimados e destruídos, tornaram-se um símbolo da derrota humilhante do Iraque. O Kuwait foi libertado, mas a coalizão parou antes de marchar para Bagdá e derrubar Saddam Hussein. A decisão, controversa até hoje, era que remover Saddam criaria um vácuo de poder e desestabilizaria ainda mais a região. Além disso, havia preocupações de que o Irã pudesse se beneficiar de uma queda do Iraque. Assim, Saddam Hussein permaneceu no poder, humilhado mas vivo. Os anos 90 foram uma década de miséria absoluta para o povo iraquiano. As sanções impostas pelas Nações Unidas, destinadas a conter Saddam Hussein e a forçá-lo a abandonar suas armas de destruição em massa, devastaram a população civil de forma terrível. A economia iraquiana, que dependia quase inteiramente das receitas de petróleo, entrou em colapso quando as sanções proibiram a venda de petróleo iraquiano no mercado internacional. Sem receitas de petróleo, o governo iraquiano não podia importar alimentos, medicamentos ou combustível. Os preços dos alimentos dispararam. As pessoas morriam de fome. Os hospitais ficaram sem medicamentos. Crianças sofriam de desnutrição. A mortalidade infantil disparou para níveis alarmantes. Estimativas sugerem que entre 300 mil e 1 milhão de crianças iraquianas morreram durante a década de sanções. Uma geração inteira de crianças iraquianas cresceu em isolamento e pobreza, privadas de educação adequada, de nutrição adequada e de esperança no futuro. Enquanto isso, Saddam Hussein se agarrava ao poder com uma mão de ferro. Ele jogava um jogo de gato e rato com os inspetores de armas das Nações Unidas. Ele permitia que os inspetores entrassem em alguns locais, mas bloqueava o acesso a outros. Ele mentia sobre o número e tipo de armas que possuía. Ele escondia documentos. Ele ameaçava os inspetores. Saddam queria que o mundo acreditasse que ele ainda possuía armas de destruição em massa. Ele queria que o Irã acreditasse que ele ainda tinha armas químicas e biológicas. Mas, na verdade, ele havia destruído a maioria de suas armas após a Guerra do Golfo. O medo era mais importante para Saddam do que as armas reais. O medo era sua ferramenta de poder. Então, em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou de forma fundamental. 19 terroristas da Al-Qaeda, uma organização extremista islâmica liderada por Osama Bin Laden, sequestraram 4 aviões de passageiros comerciais. 2 aviões foram pilotados direto para as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um terceiro atingiu o Pentágono em Washington. O quarto caiu em um campo na Pensilvânia após os passageiros e tripulantes tentarem retomar o controle do avião. Quase 3.000 pessoas foram mortas naquele dia. Foi o ataque terrorista mais mortal da história americana. O impacto foi psicológico tanto quanto físico. Os americanos se sentiram vulneráveis, atacados em seu próprio solo. A segurança que haviam desfrutado durante décadas foi destruída em minutos. O presidente George W. Bush respondeu declarando uma guerra ao terror. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, onde a Al-Qaeda tinha bases de treinamento e onde o governo talibã oferecia refúgio aos terroristas. Mas no governo de Bush em Washington, o foco rapidamente se voltou para um alvo diferente: o Iraque. A administração Bush começou a construir um caso para a guerra contra o Iraque. Os funcionários da administração
alegavam que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Eles alegavam que Saddam Hussein estava desenvolvendo armas nucleares. Eles alegavam que Saddam tinha ligações com a Al-Qaeda e que poderia fornecer armas de destruição em massa aos terroristas. Apesar de não haver nenhuma ligação comprovada entre Saddam e os ataques de 11 de setembro, a administração Bush começou a conectar os dois em suas narrativas públicas. O medo de um novo ataque terrorista ainda era fresco na mente dos americanos, e a administração aproveitou este medo para ganhar apoio para a guerra. Em 5 de fevereiro de 2003, o secretário de Estado americano Colin Powell fez uma apresentação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Powell apresentou o que ele alegava ser evidências de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Ele mostrou imagens de satélite. Ele apresentou interceptações de comunicações. Ele falou sobre tubos de alumínio que o Iraque havia tentado importar, que ele alegava serem para centrífugas de enriquecimento de urânio. Mas muito do que Powell apresentou era falso ou enganoso. Os tubos de alumínio, de acordo com especialistas posteriores, não eram adequados para a finalidade alegada. Os laboratórios móveis que Powell alegava serem para armas biológicas eram, na verdade, para produzir hidrogênio para balões meteorológicos. As comunicações interceptadas foram interpretadas de forma tendenciosa. As imagens de satélite eram ambíguas. Apesar das dúvidas de muitos países, incluindo França, Alemanha e Canadá, a administração Bush prosseguiu com seus planos para a guerra. Em 17 de março de 2003, o presidente George W. Bush cortou as relações diplomáticas com o Iraque e ofereceu um ultimato a Saddam Hussein. Saddam e seus filhos teriam 48 horas para abandonar o Iraque, ou os Estados Unidos invadiriam. O ultimato foi ignorado. Saddam Hussein, que havia desafiado o mundo por décadas, não estava disposto a fugir como um homem derrotado. Ele permaneceria em Bagdá, pronto para enfrentar qualquer invasor. Em 20 de março de 2003, a invasão começou. Bombardeiros americanos e britânicos atacaram alvos em Bagdá e em outras cidades iraquianas. Soldados americanos, britânicos, poloneses e de outras nações cruzaram a fronteira do Kuwait e invadiram o Iraque. A campanha militar foi rápida. Os iraquianos, ainda enfraquecidos pelas sanções e pela guerra anterior, não conseguiam resistir à máquina de guerra americana. Dentro de semanas, as forças americanas haviam capturado Bagdá. Em 1º de maio de 2003, o presidente Bush declarou a missão cumprida, anunciando que as operações de combate principais haviam terminado. Mas ele estava errado. A guerra estava apenas começando. A imagem icônica da estátua de Saddam Hussein sendo derrubada na Praça Firdos em Bagdá parecia simbolizar o fim de uma era de tirania e o início de uma nova era de liberdade. Meses depois, em dezembro de 2003, o próprio Saddam Hussein foi encontrado, barbudo e desorientado, escondido em um buraco no chão, perto de sua cidade natal de Tikrit. Ele foi capturado vivo, julgado e, em dezembro de 2006, foi executado por enforcamento. Mas a euforia da vitória seria tragicamente curta. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas. E a queda do ditador não trouxe a paz, mas sim o caos absoluto. Com a dissolução do exército iraquiano e a remoção do partido Baath do poder, a estrutura do Estado iraquiano desmoronou completamente. Um vácuo de poder foi criado e ele foi rapidamente preenchido pela violência. Uma insurgência brutal eclodiu, unindo antigos baatistas que queriam recuperar o poder, nacionalistas iraquianos que viam os americanos como invasores estrangeiros e jihadistas estrangeiros que chegavam do mundo árabe para lutar contra os cruzados americanos. A violência sectária entre sunitas e xiitas, que havia sido reprimida pela mão de ferro de Saddam Hussein por décadas, explodiu em uma guerra civil sangrenta.
Os sunitas, que haviam dominado o governo sob Saddam, temiam perder poder para a maioria xiita. Os xiitas, que haviam sido oprimidos por Saddam, buscavam vingança e poder político. Carros-bomba explodiram em mercados, matando dezenas de pessoas inocentes. Esquadrões da morte xiitas capturavam sunitas, torturavam-nos e os executavam. Esquadrões da morte sunitas faziam o mesmo com xiitas. Sequestros se tornaram comuns. As pessoas desapareciam nas ruas e nunca mais eram vistas. Famílias inteiras foram mortas por causa de sua religião. Os americanos, que haviam esperado ser recebidos como libertadores, foram agora vistos como ocupantes estrangeiros. Soldados americanos patrulhavam as ruas de Bagdá, mas não conseguiam controlar a violência. Cada dia trazia novos ataques, novos bombardeios, novas mortes. Das cinzas da insurgência iraquiana, surgiu um monstro ainda mais aterrorizante. Um grupo tão brutal, tão extremista, que até a Al-Qaeda o renegava. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, também conhecido como ISIS ou Daesh. Este grupo foi fundado por Abu Musab al-Zarqawi, um jordaniano radical que havia lutado no Afeganistão contra os soviéticos. Zarqawi acreditava que a verdadeira luta islâmica não era contra os americanos, mas contra os xiitas, que ele via como apóstatas e inimigos do Islã. Ele começou uma campanha de bombas contra mesquitas xiitas e mercados. Suas ações foram tão extremas que até a Al-Qaeda, que tinha seus próprios padrões questionáveis, o condenou por sua brutalidade excessiva. Zarqawi foi morto em um ataque aéreo americano em 2006. Mas seu legado permaneceu. O grupo que ele fundou continuou a crescer, evoluindo e se tornando mais poderoso. Em 2014, após a retirada das tropas americanas do Iraque, o Estado Islâmico lançou uma ofensiva massiva. Em 2014, o Estado Islâmico varreu o norte e o oeste do Iraque como uma tempestade de fogo. Cidades que haviam sido controladas pelo governo iraquiano caíram em dias. Mosul, a segunda maior cidade do Iraque, foi capturada. O exército iraquiano, que havia sido treinado e equipado pelos americanos, entrou em colapso. Soldados jogaram fora suas armas e fugiram. O Estado Islâmico estabeleceu um califado, um Estado Islâmico que, segundo seus líderes, era o verdadeiro governo islâmico. Eles implementaram uma interpretação extrema da lei islâmica. Mulheres foram forçadas a usar véus integrais. Homens foram forçados a crescer barbas. Qualquer um que não seguisse suas regras era punido severamente. Mas o que realmente distinguiu o Estado Islâmico foi sua brutalidade extrema. Eles não apenas matavam seus inimigos, eles os torturavam, os humilhavam e documentavam tudo em vídeos que publicavam na internet. Eles decapitavam jornalistas ocidentais, eles queimavam pilotos de aviões vivos, eles jogavam pessoas gays de prédios altos, eles enterravam pessoas vivas. Eles cometiam atrocidades tão horríveis que eram difíceis de compreender. O Estado Islâmico também atacou o patrimônio cultural iraquiano. Eles destruíram estátuas antigas. Eles queimavam manuscritos históricos. Eles explodiram mesquitas históricas. Eles saqueavam museus. Eles queriam apagar a história, apagar a identidade cultural do Iraque. Queriam transformar o berço da civilização em um deserto cultural. Mais uma vez, o Iraque se tornou um campo de batalha global. Uma nova coalizão internacional foi formada para combater o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália, a Austrália e muitos outros países forneceram apoio aéreo. As forças iraquianas, com a ajuda de milícias curdas e de voluntários xiitas, lutaram uma guerra longa e sangrenta para recuperar seu território. A luta foi brutal. O Estado Islâmico havia preparado as cidades para a defesa, criando redes de túneis, armadilhas explosivas e posições defensivas. Os combates urbanos foram particularmente sangrentos. Cidades foram libertadas, mas a um custo terrível. Mosul,
que havia caído em dias para o Estado Islâmico, levou meses para ser recapturada. Quando foi finalmente libertada, a cidade estava em ruínas. Edifícios históricos foram destruídos. Ruas inteiras foram reduzidas a escombros. A população civil sofreu terrivelmente. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Centenas de milhares foram deslocadas de suas casas. As ruínas de Mosul lembravam as cidades destruídas da Segunda Guerra Mundial, como Dresden ou Varsóvia. Finalmente, em 2017, o Estado Islâmico foi derrotado territorialmente. Seus líderes fugiram ou foram capturados. Mas o grupo não foi completamente destruído. Células do Estado Islâmico continuam a existir, realizando ataques ocasionais. Hoje, o Estado Islâmico foi derrotado territorialmente, mas a paz no Iraque permanece frágil e incerta. A nação ainda luta com a corrupção endêmica, com a interferência estrangeira contínua e com as profundas cicatrizes psicológicas deixadas por décadas de guerra incessante. As ruínas da Babilônia e de Nínive são um lembrete silencioso da glória passada, enquanto as ruínas de Mosul e Ramadi são um testemunho doloroso da dor recente. O Iraque é um país que está tentando se reconstruir, que está tentando sarar suas feridas, que está tentando encontrar um caminho para a paz e a estabilidade. Mas o caminho é longo e difícil. A desconfiança entre sunitas e xiitas permanece. Os curdos no norte buscam maior autonomia ou até mesmo independência. As potências estrangeiras, incluindo os Estados Unidos, o Irã, a Turquia e a Arábia Saudita, continuam a interferir nos assuntos iraquianos, cada uma buscando avançar seus próprios interesses. E assim, a história do Iraque continua a ser escrita. É uma história de resiliência extraordinária, de um povo que sobreviveu a impérios, a tiranos, a invasões estrangeiras e a guerras civis. É a história de uma cultura que deu ao mundo a escrita, a lei, a matemática e a ciência, e que se recusa a ser apagada ou esquecida. A jornada do Iraque, do Éden à beira do abismo, é um poderoso e trágico lembrete da complexidade da condição humana, de nossa capacidade para a grandeza e para a destruição, de nossa capacidade para construir civilizações e para destruí-las. O que o futuro reserva para esta terra antiga? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a história dos rios Tigre e Eufrates está longe de terminar. O povo iraquiano é resiliente. Eles sobreviveram a tudo que a história lançou sobre eles. E eles continuarão a lutar, a reconstruir e a sonhar com um futuro melhor. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nesta jornada extraordinária pela história do Iraque. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender sobre uma das nações mais importantes e incompreendidas do mundo. Obrigado por se importar com a história, com a cultura e com o povo que habita esta terra antiga. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ser parte da comunidade do Pirata Contador de História. Até a próxima.